Essa cadeira. Boa tarde, sejam bem-vindos à terceira edição do programa Lupa Desportiva. Este é o programa que lhe conta tudo sobre a realidade e atualidade desportiva, vamos assim dizer, mas naturalmente onde as mulheres é que falam sobre o desporto. Hoje são 9 de novembro de 2020, depois de termos cá estado na última segunda-feira, era nosso compromisso de cá estarmos consigo hoje. E por isso queremos agradecer a si que está a acompanhar esta transmissão e lhe dizer também que partilhe a partir deste momento, chame os seus amigos, os vizinhos, porque o primeiro programa desportivo onde mulheres comentam sobre o desporto já está no ar. Eu quero agradecer a si mais uma vez, desejar que esteja muito bem a nossa companhia. E sem perder tempo, eu vou rapidamente saudar a nossa comentadora residente deste espaço, a Solange Feijó. Solange, boa tarde, estás bem, obrigada? Estou bem, sim, e obrigada. Boa tarde a todos os ouvintes, a força da rádio. Pode também a todos, considerar sim, ouvintes e internautas, aqui fazemos as duas coisas telespectadores. Boa tarde a todo mundo que acompanha-nos a esta hora. Uhum. Boa tarde ao técnico, esqueci-me É o engenheiro Osvaldo. Osvaldo. E está tudo ok, né? Tudo ok, Está né? todo mundo saudável, espero que sim. Quer dizer, tirando o que está mal, o resto está sempre bem. Está sempre bem. Muito bem, muito bem. Olha, deixa eu dizer assim, caro amigo, hoje vamos olhar com alguma profundidade e naturalmente com a lupa desportiva da Solange Feijó sobre a Seleção Nacional Sénior Feminina de Futebol que está a jogar neste momento frente à seleção da Eswazilândia, ou se preferir da Eswatini. O jogo é referente à terceira e última ronda desta fase de grupos, portanto, da Taça COSAFA, que está a acontecer na África do Sul. Aliás, arrancou no dia 3 de novembro, e então a seleção angolana, que já sofreu uma derrota na estreia diante da África do Sul, no segundo jogo empatou frente à seleção dos Comores e hoje joga com esta seleção de Eswatini. E a Solange Feijó vai naturalmente também deixar aqui a sua opinião. Preparamos ainda para si, ainda sobre a Taça COSAFA, as seleções nacionais sub-17 bem como a sub-20, portanto já preparam, tendo em vista este torneio que vai arrancar ainda este mês, e a Solange vai também opinar relativamente a isto. E há um assunto aqui que naturalmente tem sido muito levantado por parte dos amantes do desporto, muito particularmente do futebol, que tem a ver com o regresso do girabola. Para quando, afinal de contas, o regresso do girabola? Enfim, estes e outros assuntos vão ser aqui abordados. E claro, temos matérias da página internacional, vamos olhar para a retirada da barriga da miséria do Barcelona e o Real Madrid no sentido inverso. Portanto, perdeu e não perdeu, enfim, por um resultado se calhar razoável, vamos considerar. Foi goleado. E outros assuntos, o Sporting, que teimosamente continua na liderança do campeonato português. Há uma surpresa muito interessante. Solange e os nossos amigos, temos motivos mais que suficientes para que efetivamente possamos hoje conversar. Certeza, E certeza. vamos começar mesmo com a Seleção Nacional Sénior Feminina. As nossas miúdas estão a jogar neste momento diante desta seleção de Eswatini. Eu tenho às vezes alguma dificuldade de pronunciar, não, mas é normal. Eu também tenho algumas vezes. Por isso eu prefiro dizer... É Eswazilândia, na antiga Suazilândia, antigo reino é verdade. da Suazilândia. Então, neste momento a Angola está a jogar. Estou aqui a tentar ver se consigo abrir para ver quanto deve estar o jogo a esta hora, mas acredito que estamos na fase inicial, deve ainda estar 0-0. Olha, deixa dizer, nesta altura em Angola são 15 horas e 12, na África do Sul são 16 e 12, não é verdade, engenheiro? Pois, então quer dizer que o jogo já terá começado às 15 da África do Sul, às 15h30 e 14h30 daqui de Luanda. Essa hora não sei como é que está. Tentei procurar e não encontrei. Penso que a DSTV é o único canal que está. Não precisa publicitar. É verdade, desculpa. Vai chegar a fatura. Eu não consigo, vai chegar a fatura. Eu não consigo encontrar assim o resultado neste momento do jogo, mas
Eu vi a seleção de Eswatini a jogar com Comores na primeira jornada e é uma equipa, acho que bem mais preparada que Angola, bem mais preparada que Angola. Os jogadores estão mostrando um pouco de mais tática, mais maturidade, mostraram que tem um pouco de mais competição, né? Competitividade também em relação à seleção nacional. Então penso que não sei como será o resultado de futebol, cada jogo é um jogo, vai depender. Eu vi as meninas ali a dizerem que têm força, vontade de vencer o jogo. A ver, vamos, o resultado daqui a pouco, se calhar eu ou tu poderá. Sim, vamos ver se conseguimos. Ver, mas não sei, naquilo que eu estive a ver, o antigo reino da Suazilândia, né? Eswatini, está bem melhor preparado do que a seleção nacional. Vi um jogo com o Comores, onde o Comores até começou a ganhar por 2-0, mas depois o Eswatini deu uma reviravolta no jogo, pois um dos golos também que o Comores marcou nesta equipa foi muito por causa do vento. Sopra muito em Porto Elizabeth nesta altura e a bola fez mesmo, desvio mesmo, até a guarda-redes ia mesmo para o encontro da bola, mas parecia magia. Eu ri-me tanto deste golo que parecia magia. O vento mudou o curso da trajetória, né? Mudou a trajetória da bola e foi golo para Comores, mas Eswatini, como tem algumas jogadoras bem experimentadas, bem preparadas, conseguiram então fazer toda a diferença e venceram o jogo por 4-2. Muito bem. Olha, Solange, eu particularmente estive a ver o jogo da seleção, o último que fez. Com Comores, empatamos a um golo. Eu vi que nós tínhamos ainda dificuldades de base no que toca ao passe, a recepção, até o passe feito num colega próximo, eu senti ali algumas dificuldades. E o contrário não é que estava a acontecer, mas do ponto de vista, se calhar, de participações, o Comores é muito mais fraca do que... Sim, o Comores, o problema da Angola, já falamos aqui de outras vezes, o problema da Angola é mesmo a preparação, as competições internas, campeonatos provinciais, campeonatos nacionais, as taças... Nós temos uma jogadora angolana, feminina no caso, não é? A jogar, por exemplo... Lá fora, nós temos, eu esqueci-me agora o nome, mas eu estive a ver ainda, acho que semana passada, no meio da semana passada, vi-lhe jogar na Suíça. Ela tem ares com a jogadora a Lídia Lubano, que é a capitã da seleção. Será aquela menina que nasceu lá? Nasceu lá, é angolana, eu não sei até que ponto. Mas já jogou na seleção nacional? Não sei até que ponto, não é. Nós vimos como é que é tratada a seleção nacional de futebol feminino. Nem sabemos se chegam pessoas até aí para poder, se chega documento da própria federação para o clube dessa menina ou para a menina fazer o convite, não é para chegar e juntar-se a nós, a nossa seleção. Não sei como é que está este vínculo da federação. Sei que isso existe em todos os cantos com os masculinos. Agora, com os femininos, não sei. Mas eu acho que sim, o trabalho de scouting, a pesquisa, contactar os atletas, saber da disponibilidade delas, não é, em quererem fazer parte da seleção nacional. Mas eu não tenho certeza, também não posso aqui martelar a federação, a dizer que deviam ir buscar, mas eu penso que se houvesse possibilidade, temos que ir buscar os nossos maiores recursos que estão lá fora, porque eu ainda hoje, antes de eu vir para aqui, estava a acompanhar o jogo da Zâmbia e Malawi, e as malauís, né, se é assim que podemos dizer... Tem qualidade. E qualidade, tem jogadoras que não militam no campeonato deles, não militam no país deles, foram buscar os seus recursos que estão espalhados pelo mundo, foram buscar e vi qualidade, vi uma Zâmbia que estava ali forte. A Zâmbia é uma seleção muito boa em masculino como em feminino, mas já vi a Zâmbia com dificuldade em jogar com o Malawi, que até ontem também não era nada no futebol, mas existe no Malawi simplesmente uma jogadora de nome Tabita que desarruma mesmo a sala, desarruma o retângulo que todo mundo para e começa, mas quem é esta indivídua? Joga na China,
A equipa dela não foi campeã, esse ano foi a segunda classificada, mas penso que a irmã dela joga também num outro clube lá na China, que esse ano foi campeã. As duas estão ali a destruir. A Zâmbia também tem duas irmãs ali a jogar. Então eu acho que noutros países estão a fazer esse trabalho de scouting. Eu penso que a esta altura um trabalho para o futebol feminino vai ficar muito aquém. Não estamos mesmo a pensar em resultados. Não estamos mesmo a ir lá para ir buscar resultados nenhuns. Mas que a partir deste momento, que já estão identificados todos os problemas... Olha, já tenho o resultado aqui. Já tem o resultado? Já tenho o resultado. Quanto é que está? Vamos confirmar esta informação, mas eu recebi agora a informação de que Angola está a perder por 3-1. Não me admira nada, pelo que eu vi do Eswatini a jogar no primeiro jogo. Eu digo, o primeiro jogo normalmente, né, de uma competição é um jogo bem mais cético, onde as equipas vão querendo se fechar, conhecer a adversária, né, o jogo daquele friozinho na barriga, jogos de estreia. E eu já vi Eswatini jogar como jogou. Eu disse que essa equipa que depois deste jogo, até era bom se fosse no lugar do Comori já jogar, seria Angola já e estaríamos tudo bem mais fechado, se calhar podíamos perder por uma bola 0, mas fica complicado. Eu sabia de antemão que Eswatini, não sei, vamos aferir depois o resultado. Eswatini está a vencer por 3-0, não me surpreendeu, ainda disse. No meu vaticínio eu disse, vamos levar 4 com estas meninas. Porque elas estão quase todas no mesmo campeonato. E lá na Suazilândia tem campeonato. Tem campeonato. E aqui eu penso que Solange Feijó, há de facto a necessidade de se repensar o futebol de uma maneira geral e particularmente o feminino, porque se formos participar apenas para marcar presença e não competir como tem de ser, de igual para igual com as demais adversárias, eu penso que, aliás, a Solange tem estado a dizer várias vezes aqui no programa que não vale a pena. Temos que pensar o país. Exatamente, porque... Temos que pensar o país. Eu estive a ver, o jogo de Angola, Solange, aquelas meninas a jogarem, eu sinto, encontro a vontade, o amor, o desejo. É a única coisa que há, que eu sinto, que é a única coisa que há. As meninas têm vontade. Cada jogo que passa eu acompanho na página da federação, às vezes aqueles lives à noite com as jogadoras, eu acompanho, elas têm vontade. Tu vês uma jogadora falar, é como se esqueceram que levaram 2-0, por exemplo, com a África do Sul. Já esqueceram aquele jogo. E muitas destas meninas, Solange, é a primeira vez, por exemplo, a realizar uma viagem internacional. Dizer, é um sonho também para elas, jogam e têm sonho de representar Angola, ser como os outros, noutros países. Então, é um sonho, elas têm força, elas só precisam que as APFs, antes também de acusarmos só a federação, as APFs é que têm que estruturar-se melhor em relação ao futebol feminino. Tem de haver competição provincial. A Irene diz que há competição provincial de futebol feminino, há competição, mas aquela competição, uma 1º de agosto... E se há provincial, suponho que tenha nacionais, temos nacionais. Não há nacional, não há campeonatos nacionais. O provincial é que, com a força da guerreira Irene, não é? Vai se lutando... Mas a Irene sozinha, meus amigos, a Irene sozinha não vai conseguir. A Irene sozinha, se calhar digo a Irene sozinha, mais uma pessoa. Outra, certo. Mas a própria selecionadora também nacional, a Xinha, a dona Xinha também. Sousa, são pessoas que têm lutado. Mas não dá, porque, Solange, repare que há pessoas que de facto têm o poder da decisão. E reclamava-se da falta de recursos. Mas há verbas que foram alocadas especificamente, por parte até da própria FIFA, para acudir e dar atenção devida à Seleção Nacional de Futebol. Agora, eu digo, meus amigos que estão a acompanhar este programa, se de facto for assim, eu prefiro até que não exista. Desculpa, provavelmente alguém não gosta, não concorda, mas Solange, porque é preciso que se faça efetivamente um investimento muito profundo. Solange, então, hoje estamos aqui a ver que a Seleção Nacional já está afastada do torneio. Sim.
Já não tem Já não hipótese. temos, já não temos hipóteses de avançar neste torneio. E nessa fase de pandemia, nessa fase de Covid, que estamos, digamos, em confinamento, não é? Que temos nossos espaços limitados. Se a Angola fosse lá fazer uma boa figura, nessa altura as pessoas estão a ver o jogo, a ver o resultado, a satisfação era outra, a motivação era outra, porque afinal de contas, quer queiramos, quer não, mesmo em masculino, muitas vezes ouvimos os comentários péssimos, porque não, a nossa seleção não joga nada, não sei o quê. Mas quando ganha é uma satisfação para todos os angolanos. Nós somos patriotas, quer queiramos aceitar ou não, somos sim, senhora patriotas. E nessa altura, Angola passar para outra fase era... Porque o futebol tem isso, Sim, o futebol une, é paixão, o desporto é um elemento muito congregador socialmente falando. Certo. E acaba também sendo um elemento que afeta positivo ou negativamente a componente psicológica, né? Vamos assim dizer. E aqui a Solange naturalmente a olhar e muito bem para este elemento. Mas eu tenho fé, tenho esperança que as coisas vão se melhorar. Vai passar essa COSAFA, vamos ver os próximos compromissos. Por quê? Porque eu penso que agora a direção cessante, os candidatos à federação, todos têm na sua proposta também o desenvolvimento, o fomento do futebol. É claro que vamos ver melhorias neste capítulo. Então, vamos aguardar e estaremos aqui também para dizer quando estiver errado, quando não for cumprido o que se está a prometer aqui. Porque nós vimos que o futebol feminino tem estado a passar despercebido durante esse tempo todo das federações. Acho que foi na altura do Justino Fernandes, não me lembro, no tempo da Irene Gonçalves, foi Justino Fernandes que ainda olhou um pouco para a seleção nacional, entre aspas, mas pronto, foi ali que vimos a seleção do tempo da Guigui, do tempo da própria Irene, da Nela, de não sei o quê, mas algumas jogadoras também daquela época, mas depois foi regredindo, foi morrendo. Então, como todos os candidatos que eu já ouvi ao caldeirão máximo, não é, da federação, tenha esse projeto, tenha isto como bandeira, como propósito. Então vamos esperar que as coisas melhorem e nós estaremos aqui para cobrar, quer estejamos aqui neste programa, quer for no outro, quer for nas nossas redes sociais, vamos cobrar sim, porque eles prometeram então a dizer que é a massificação, o fomento do futebol feminino, porque estão a ver que o feminino está aquém. A FIFA hoje já exige mais em relação ao futebol feminino. Na Europa sempre teve futebol feminino, mas hoje está bem mais. Hoje tem a Liga dos Campeões de Futebol Feminino na Europa, é bem disputada e disputa-se nos dias também dos masculinos, embora que não está com a mesma força aqui, por exemplo, no nosso país, mas lá fora as jogadoras já ganham bem, já têm clubes, são profissionais mesmo do futebol. Então, por que nós aqui, se nós temos até matéria-prima, nós temos para dar e vender? Muito bem. E porque a Solange Feijó falou das seleções europeias de futebol feminino, eu quero partilhar consigo, caro amigo, que aprecio muito a seleção da Alemanha. Às vezes fico distraído e nem percebo que são senhoras que estão a jogar. Eu aprecio muito a seleção dos Estados Unidos também. Gosto da Alemanha, sim. Estados Unidos e Noruega são seleções que eu gosto muito. E do Brasil não fica para trás, são todas craques. Muito bem, vamos colocar um ponto e vírgula nesta conversa sobre a seleção sénior feminina de futebol, que está nesta altura, pelo menos a informação que nos foi passada é que Angola está a perder por 3-1 frente à ex-Suazilândia, portanto esperemos que este resultado sofra alterações a nosso favor, que Angola consiga empatar e que naturalmente, porque não pensarmos numa vitória? É difícil, sim senhor, é difícil, mas não é impossível. Não é impossível, futebol, cada jogo é um jogo. Com certeza, com certeza. Solange, ainda no capítulo das seleções e esta coisa da Taça COSAFA, as nossas duas seleções, a Sub-17 e a Sub-20, mas é masculinos, no caso, estão já a preparar este torneio, portanto... Este torneio também serve de ensaio para aquilo que vai ser a cana destas duas categorias. Destas seleções, eu acho que nós podemos esperar um pouco mais, não é? Porque
Está a confirmar o resultado da Solange Feijó? Não estou a tentar abrir a convocatória, mas pronto. Deixa ver se Está aqui, já tem ali. Não, está bem, está aqui. Não, dessa nós podemos esperar um pouco mais, porque nós vimos que há talentos, há trabalhos a serem feitos nos clubes. Uma pena que, por causa também da Covid-19, muitos não estão a treinar, porque os clubes agora decidiram que os séniores é que estão a treinar, então alguns jogadores nestes escalões poderão estar mesmo em casa, ou seja, não treinando, claro, fazer aqueles treinos regulares, porque são atletas, assim, não podem ficar parados como nós, né? Mas eu não estou parado, não ando parado. Pronto, é normal que nós estejamos parados, sim, também, sim, mas sim. eles não podem. Claro. E eu penso que com o trabalho, né, com os treinos, o preparador físico saberá melhor do que eu as cargas a aplicar por causa do tempo que muitos deles estão parados. Aqueles que já fazem dupla categoria nos seus clubes, já estão um pouco bem mais avançados em relação a outros que não fazem dupla categoria, são só júniores, né? São só juvenis e que estão ali sem treinar propriamente, treino coletivo. Mas eu penso que nós temos uma seleção para fazer frente a qualquer uma outra seleção. Temos bons jovens jogadores mesmo daqui, do Petro, do Inter, da AFA, do 1º de agosto. Vamos aqui mesmo já poder do anunciar. Iliete, Progresso. E eu não sei porquê também, mas eu acho que nós temos muitos jovens lá fora. Acredito muito que seja por causa das verbas, também não acredito muito que sejam por causa das verbas, mas nós também temos jovens com idades compreendidas para estarem nestas seleções que jogam no estrangeiro. Mas isto seria eventualmente para a CAN. Para a CAN, não é? Sim, esse é COSAFA, pois é. Estou esquecida. Mas pronto. Não, mas é uma observação assim, que de facto ainda assim, não deixa de ter sentido, certo. Porque a base desta seleção é sustentada pelos atletas que militam internamente, ou seja, certo. em Angola, 90% certo. são jogadores que atuam mesmo aqui, e a sua observação naturalmente faz todo sentido. Mas como eu dizia, eu acho que temos uma seleção boa, vamos treinar, vamos ver como as coisas poderão sair do nosso lado, até porque Angola é uma referência na COSAFA. Claro. Então eu acho que temos bons meninos aí. Está lá o Zine, né? Está o Zine, esta é a seleção de sub-20, não é? Exatamente. Temos o Pedro também, do Petro de Luanda. O rapaz do momento. Pois é, do momento. O rapaz do momento, aquele miúdo realmente é um fenómeno, E pronto, já algumas pessoas que conhecem, estão ligadas ao futebol, sabem e estão a acompanhar mesmo o processo evolutivo deste rapaz que não demorou em nenhum escalão aonde passou, não demorou. Ele com idade juvenil já fazia júnior, com idade do júnior já faz sênior, então sempre foi a duplicar. Sempre foi a duplicar, e no futebol isso é muito difícil. Muito difícil, claro. Então é o menino do momento, mas tem aqui também outros bons jogadores e que nós esperamos que lá saibam representar com dignamente o nome de Angola, que é isso que nós precisamos, né? Afinal, quando vamos jogar lá fora, é ir naturalmente é o país que joga. Engrandecer, sim, o nome do país. Muito bem, deixa então dizer aqui aos nossos amigos que acompanham-nos neste momento os jogadores que foram chamados pelo treinador Henrique Sobrinho. Passo aqui a ler: guarda-redes, foi chamado Manuel Antônio, do Petro de Luanda, Giovana de Carvalho, do 1º de agosto. O treinador Henrique Sobrinho ainda chamou o Vicente Pedro, que é do Petro de Luanda. Ainda o Edmilson Cambila, que é jogador da AFA. Quanto aos defesas, o selecionador convocou o Afonso Binga, do 1º de agosto, chamou Diogo Nguangua, do Gelson Futebol Clube, Agostinho Pedro, do Real Sambila, o Profírio Abrantes, da AFA. Ainda sobre os defesas foi chamado o rival Mbuta, do 1º de agosto, o José Cabingano, do Petro de Luanda. Foi chamado igualmente o Aldair Domingos, do 1º de agosto, ainda do Petro, o Pedro Francisco. Aqui a Solange Feijó também já falou sobre ele, e outros atletas. O Telson Tomé, da AFA.
avançados, não, vamos para médios. Foram chamados, neste caso, 1, 2, 3, 4, 6 médios. Domingos Andrade do Interclube, um rapaz muito bom, Solange, o Domingos. 5, sim. E Bem-vindo Afonso, do Petro de Luanda. Tenho o Antônio Mwanza, da AFA. O Santos Quiaco, do Petro Atlético de Luanda. Ainda do Petro de Luanda, o Benedito Mukwende, enfim. E depois temos os avançados. Os avançados temos o Manuel Miguel, é do Petro de Luanda, que o Petro a dominar a convocatória da seleção sub-20. Temos o Edson Zalata, do 1º de agosto, o Camilo Ngong, também do 1º de agosto. Ainda do Petro de Luanda foi chamado o Hermenegildo do Seng, David Manza. Hermenegildo Seng, é o Picas. Exatamente. Para as pessoas que não saibam, é de facto o Picas. O Abdul Bari, do Interclube. David Nzanza, do Inter de Luanda. Do Inter de Luanda. Exatamente. E temos o Melono Dalla, que é do 1º de agosto, irmão mais novo do Gelson Dalla e de Elísio. Ambrosino Salvador, pronto, Zine, um rapaz que tem estado a evoluir muito bem e é uma grande promessa para o futebol angolano. Certo. Ainda foi chamado Tango Gestão, que é do Iliet Benguela. O do Progresso foi chamado Mocota Afonso e Carvalho Santos, do Real Sambila. Enfim, esta é a convocatória assinada pelo técnico Henrique Sobrinho. Solange Feijó também, que já deixou alguns subsídios relativamente a esta seleção. De resto, quer a seleção sub-17, bem como a 20, é de facto o viveiro da seleção principal de futebol. Certo, isso nós temos que trabalhar com estes meninos, tem que dar quantidade de jogos, tem que jogar para fazer torneios, fazer participações, aproveitar as datas FIFA também para estas seleções, para que os atletas, né, os jovens rapazes possam então ir amelhando, ir adquirindo experiências para quando chegarem lá em cima podermos então estar melhor preparados, porque noutra hora nós víamos que as seleções que circulavam só as séniores, as seleções A, né, no caso, mas é hora de darmos rodagem também a estes jovens e felicitar os clubes, não é? Porque quem trabalha, quem forma, quem faz os jogadores são os clubes. Nós estamos orgulhosos pelo Zine, estamos orgulhosos pelo Pedro e pelos outros que fomos mencionando aqui ao longo da convocatória, mas são os clubes que têm trabalhado com estes jogadores. E apelar aos treinadores principais também, que não ficam inibidos, que arrisquem o máximo em colocar em campo aqueles jogos que sentem que dá para dar rodagem ao jogador que acabara de subir. E já vimos este rapaz aí do Petro. O Pedro, temos o Zine, o próprio Zine. O próprio Zine também já fora de época, outro mundo. E vimos que não estiveram aquém dos outros. O Zine, inclusive, fez gol. Fez gol, não estiveram aquém dos outros jogadores. Então, se dá oportunidade, porque a maior parte das vezes, e com razão também, os técnicos têm um pouco de receio. Por quê? Porque a eles exigem-lhes a vitória. Claro. Então, para mim, ganhar, quero os melhores. Não vou tentar a ver se esse miúdo dá ou não dá. Mas também, eles têm que pensar que eles estão a fazer história para a carreira de um outro jogador. Um jogador que depois, como o Pedro, ele vai dizer, não, quem me lançou foi o Tony Costa. Só para reforçar o seu exemplo e também para avisar aqui aos nossos amigos, o Ari Papel e o Gelson Dalla foram lançados pelo Romeu Filemon. E reparem que jogo. Eu estou recordado, o Ari Papel foi lançado no 1º de agosto do Petro de Luanda. Portanto, isto, e a Solange naturalmente volta a acertar, aliás, só para não variar, que o técnico também tem mérito. Quando aposta no ele próprio amanhã, em entrevista, em qualquer lugar, não, quem me lançou foi o fulano, porque ele poderia não ser lançado porque outros técnicos têm medo, ou receio, né? Porque a eles também eles exigem vitórias, mas é bom quando se põe um produto novo no mercado. Muito bom. Muito bem. De facto, não queremos aqui dar a ideia de que estamos a futebolizar, permita-me aqui a expressão, o nosso programa. De maneira alguma, como sabe, nós internamente não temos qualquer competição. Logo, os temas que surgem, nós aqui num trabalho também de produção, porque é uma equipa que trabalha, procuramos trazer os temas que de facto sejam da atualidade e do seu interesse. Nisto eu acredito.
E por isso é que não podemos deixar de falar desta seleção, sub-17, nem a de sub-20. Ainda do futebol, há uma questão que tem sido muito levantada pelos amantes desta modalidade de rainha. Claro, apesar de que estamos numa fase da pandemia, mas é fundamental que o nosso gira-bola regresse. E as pessoas não sabem quando é que o gira-bola vai regressar. Solange Feijó, você sabe? Eu sou angolana, sou igual aos outros angolanos. Não sabemos de nada. Mas é imperioso que se acautela esta questão da gira-bola. Já deveria estar a rolar a bola nos nossos campos, né? De forma, se quiserem, restringida, de forma regional, de qualquer forma que quisessem, mas já deveriam já deveria estar a bola a rolar no nosso campeonato. Estamos muito aquém dos outros. Ai, meu Deus. Bom, muito. Há que se compreender, nós trabalhamos com novas tecnologias. Repare que o nosso programa só está no ar e pela plataforma em que está, graças a estas novas tecnologias. Por isso, aliás, eu quero voltar a apelar a si que está a acompanhar esta transmissão, partilhe com mais pessoas, porque este é o primeiro programa desportivo onde as mulheres é que comentam. Aquela ideia a nível social, e porque falamos muito na emancipação das mulheres, porque não dar mais oportunidades, espaços, sobretudo nos setores que são tidos, infelizmente, como sendo de homens apenas. Elas também têm capacidades, portanto, elas também falam com propriedade e podem naturalmente opinar nisto e naquilo. E Solange, estava eu aqui a tentar fazer-te uma cobertura. Mas pronto, percebi, muito obrigada. Mas é como dizia, já tínhamos que ter o gira-bola, temos que preparar, as seleções estão aí, vão com os jogadores com algumas paragens, têm que buscar só a maior parte dos jogadores e tirar no estrangeiro, porque é lá onde há rodagem. A rodagem, a competição. Não é? E prejudica de tal forma os nossos jogadores também internos que poderiam estar a prestar serviços na seleção. Há jogadores que estão, por exemplo, numa equipa de meio da tabela, né? Posso dizer assim, por exemplo, a Académica do Lobito, que poderiam estar a despontar e podiam merecer estar na seleção, mas não porque o gira-bola está parado. Neste momento conseguiu-se ver alguns jogadores que estão no Petra, Bravos do Maquis, Sagrada Esperança, 1º de agosto, porque são eles que vão para as Afrotaças e que disputaram um torneio fora de época, e as outras equipas. Sim, mesmo também aqui, de maneira alguma, aliás, nós incentivamos, e aqui eu particularmente aplaudi a iniciativa de quem realizou e organizou este torneio, porque de facto o povo angolano, aliás, eu falava com um dos organizadores, Solange. E se é verdade, se a M-Sport não realizasse este torneio fora de época, que seria? Estaríamos parados até agora só a treinar. Mas as campanhas eleitorais estão ali a decorrer. Normalmente. Já vamos falar disto daqui a pouco também. Mas sim, o presidente, no caso 60, o Arthur Almeida, devia se pronunciar em relação à realização do gira-bola, que fizessem como li qualquer coisa sobre as provas regionais, possivelmente a São Silvestre poderia, não é? Poderá ser de forma regional, estamos a ver devido à pandemia, estamos a ver os prós e contras. Que fosse assim, quem está ali na região norte, jogam ali entre eles. Mas que tinha que haver o futebol, tinha porque eu dizia a Solange, na conversa que eu tive com um dos organizadores, até uma pessoa muito amiga minha, eu disse a eles, enfim, compreendo que também nesta altura não há muitas aberturas, mas vocês deviam vender este jogo. Vocês venderiam este torneio, porque o povo está desde março sem ver um jogo de futebol nacional. Tu não tens isto. Então tu podias vender de que maneira? Enfim, ele explicou-me lá, justificou, e naturalmente faz todo sentido o que explicou, mas ainda assim, apesar de que não houve uma transmissão televisiva convencional, tivemos, e as plataformas digitais, como é o nosso caso aqui, ou por esta via que nós também estamos a usar, que transmitiram alguns jogos. E olha
como é que as pessoas procuravam por estes jogos? E procuraram Não tem saldo, muito. vai pôr aquele saldo aí do dia. Não sei se aquilo dá para ver. Acompanhar. Para acompanhar. E eu, mais do que nunca, vi nas páginas daqueles clubes que melhor estão organizados neste setor. Sim. E transmitiram estes jogos. Se não fosse... E víamos quase que mais de 5, 6 mil visualizações, porque as pessoas queriam um lugar para ver, Sim. queriam ver, saber como é que estão. Só estão a ouvir a equipa A, B, C, reforçou-se, não sei o quê. Então queriam ver, porque nós temos afeiçoados. Nós temos amantes do teatro que querem acompanhar milimetricamente o funcionamento das suas equipas. E mesmo eu, Solange, estava eu a dizer, e também estás inclusa, porque a Solange Feijó também é jornalista desportivo. Ela também faz relatos de futebol. Ai, meu Deus. Como eu também sou relator. Eu não faço, eu fiz. E a um dado momento, Solange, fico a ideia de que parece que eu vou perdendo a prática, parece que eu vou desaprendendo, não digo, mas porque tu tens que depois apanhar um determinado ritmo. Sim. É o teu caso. E estávamos a sentir falta, mas eu gostei do trabalho que você fez, Solange. Foi um relato, a Solange fez um relato, foi um relato fantástico. Mas pronto, foi para começar, né? Sim, sim. Foi para começar, mas pronto, enfim. Falávamos de gira-bola, não é? Do gira-bola. Tem que acontecer, tem mesmo que acontecer. Eu esperava ouvir isso esta semana, para quando. E volta e meia também sou abordada Claro. pelas pessoas, quando vai começar. Eu também não tenho uma resposta para dar. O Moçambique já tem data. O Moçambola, que é o principal campeonato de futebol de Moçambique, vai arrancar no dia 5 de dezembro. Portanto, a Liga e a Federação, bem como os clubes, sentaram e chegaram a esta decisão. Claro que há outras questões que têm a ver com a logística, mas agora na fase da pandemia, que têm de ser organizadas e criadas as condições. Mas pelo menos eles data já sabem. Já tem, mas nós também temos a questão da logística. Penso que foi superada com aquele aval Com aquela massa? Com aquele dinheiro, sim, que saiu do gabinete do Presidente da República, das 3 empresas que apoiaram. Então, ali há dinheiro para a deslocação, né? Segundo eu estive a ler, para a deslocação das equipas, para árbitros e para... os transportes e estas coisas. Sim, tem a logística nessa componente. Nesse caso está garantida. Então, o que é que nos impede de fazer? Claro que é a Covid-19, claro que são os testes, muitas... Também é um outro problema muito levantado. É um outro problema, assim, que muitas equipas não têm condições, podemos assim dizer, de se fazer os testes na exigência que se pede, porque se pede testes antes, 72 horas antes de todos os jogos, de cada jogo do gira-bola. Eu penso que enquanto não se baixarem os valores dos testes, também fica muito complicado para a maior parte das equipas. É para uma parte das equipas. Solange, aqui, já que estamos a falar do gira-bola e os demais assuntos, naturalmente, também vão merecer a atenção da Solange Feijó. Ela que é jornalista desportivo, ela tem capacidade, fala de desporto. Não estou a exercer jornalismo. Pronto, então está a comentar. Sim, não estou. Mas quem é jornalista hoje é jornalista também. para mas todo estou um ano sempre. fora ainda, então o jornalista ausente, né? É ausente. Pois, aqui é uma brincadeira de bom gosto para também poder descomprimir a coisa. E depois é desporto. O desporto não é tomada de posse de um presidente da República, por exemplo, que vocês têm que tratar com toda a seriedade. Não, o desporto está ligado à nossa emoção, faz parte daquilo que é a nossa alegria, porque gostamos e nos divertimos com o desporto. Então, por isso também trazemos para esta conversa um bocadinho de brincadeira com as devidas aspas. Sim, mas Solange, eu falava aqui, tirando a pandemia, mas nós já não costumamos a ver os estádios cheios. O que é que se passa? Antes da pandemia chegar, vamos assim até mesmo dizer, vias o estádio, praticamente os estádios às moscas, pouca gente a assistir ao futebol. Qual é o problema? Qualidade do produto, no caso do futebol praticado, valor dos ingressos. O que é que se passa, Solange Feijó?
Bom, eu já vou discordar um pouco de ti, porque antes da pandemia até estávamos numa fase, não a melhor fase, mas já estávamos numa fase meio que de recuperar o público. Por quê? O público recupera-se com a disputa no campeonato. E nós já estávamos numa fase que estava tudo bem disputado entre Pétala e 1º de agosto, principalmente. Os anos anteriores, eu digo 2018, 2019, não, perdão, 2018 e 2017, nós víamos um 1º de agosto que estava muito mais forte que o Petro de Luanda, que em todos os jogos, quer na primeira, quer na segunda ronda, vencia o Petro de Luanda. Está a entender? Ou o Petro vencia o jogo, deixa eu só terminar, ou o Petro vencia o jogo, mas o 1º de agosto já estava muito à frente na tabela classificativa. Mas no ano de 2018 a coisa mudou. O campeonato foi interditado, né, ou interdito. O Petro estava na liderança. O 1º de agosto recebeu o Petro na primeira volta. Eu estive no campo. Aquilo impressionou-me de tal forma que eu nunca mais tinha visto um campo num estádio assim cheio. Era só naqueles tempos na Cidadela, né? Cidadela, pois, mas saudades. eu comecei a ver que as pessoas começavam a voltar. Eu fui para a Cidadela com um bilhete para os camarotes. Não estou aqui, não sei que eu tinha que estar ali, mas pronto, é para o camarote. Só estou a dizer a gravidade, só para explicar a gravidade. Eu fui com um bilhete para o camarote e não consegui entrar. Não conseguia entrar, o campo estava abarrotado, a zona do camarote, eu não sei se o meu bilhete saiu aonde. Eu não conseguia entrar, porque os carros lá fora, os parques estavam lotados, né? Os principais parques, né? Do 12 de novembro. Estacionavam lá do outro lado da autoestrada. Vias uma fila enorme de carros, pensavas que era um trânsito, não é engarrafamento ali, um congestionamento. Não era, eram pessoas que estacionaram, uns até naquele separador das duas vias, da que vai a que deixa, até naquele separador, encontraram um furo para deixar ali, estacionar o carro. Um primo meu estacionou ali o carro, porque as pessoas estavam ávidos de voltar a ver o Petro 1º de agosto no mesmo nível. Eu acho que este nível, como me refiro, é que leva os adeptos ao campo. Quando tu olhas e dizes assim, o Sagrada Esperança, por exemplo, o Sagrada Esperança complica quer o Petro, quer o 1º de agosto. É uma equipa que está ali, é das secundárias, né, terciárias, podemos assim dizer, na tabela classificativa. É um bom jogo também para se ver. Então, eu acho que quando virmos isso com mais 3, 4, 5 equipas, eu penso que o público e também jogadores de referência. O Inter, por acaso, Solange, os jogadores também as equipas também têm que velar para os jogadores de referência, porque os jogadores de referência é que fazem as pessoas também irem para o campo, jogar bem e ter jogador de referência. Mas o jogador de referência, Solange, sabe que os bons provavelmente é para os que podem e têm dinheiro. Certo. Não é? Mas, por exemplo, a par do 1º de agosto e o Petro de Luanda, o Inter pode ter jogadores de referência. Que é que às vezes é difícil ver um jogo do Inter. Como é que fica às vezes sem público? O Inter, Sagrada Esperança. Não, isso depende também de quem está na direção do clube. Tem que ter ambição, tem que saber o que quer com o clube. Não pode ser só um clube feito a polícia. Nem os polícias vão assistir. Às vezes vejo polícias assistir. Mas tem que haver público. O campo do Inter está localizado numa zona, podemos assim dizer, nobre. Ali no sentido de que as pessoas possam no sentido daquelas pessoas são aficionados, gostam de ver, ouvir o desporto, viver o desporto. Por que aquelas pessoas não seguem o Inter para ir para o estádio? Mas será que falta políticas ali no sentido de angariar sócios? Creio que sim. Sócios livres, né? Sem falar dos creio efetivos que sim, do creio domingo. Que sim. O Inter já é uma marca do futebol angolano e devia se mostrar bem patente, bem presente no girabola. Tem problemas financeiros? Acho que eu nunca ouvi assim muitos gritos. O Inter não tem, nunca ouvi com problemas financeiros. Ouvi que, sim, devia alguns, mas é atletas, não sei o quê, mas isso é só na base do aguento, como diz na gíria. Mas não é que o clube como tal tenha problemas financeiros. Deixa-me beber um pouco de água, porque este termo
Todo dia na China, na base do aguento. Era na base do Aguentar, aguento, né? sim. Você ouve porque um jogador está sem salário 3 meses, mas o outro não está, isso é a base do aguento. Ou há salário para todos, ou não há. É verdade. É o Girabola, porque o Girabola deixou-nos muitas saudades. Desde março até novembro não há decisão relativamente à data em que o campeonato vai poder regressar. E isto preocupa-nos a todos. Aliás, Solange, hoje a Rádio 5 promoveu um debate público entre os concorrentes às eleições da Federação Angolana de Futebol, no caso de, perdão, do Fernando Jordão, o Nando Jordão, o Tony Estraga, que é o António Gomes, o Alberto Macaia, José Alberto Macaia e também o Arthur Almeida e Silva, presidente cessante. Parece que o país parou. Parou para ouvir, eu ouvi, não tem como não. Não tem como não ouvir, mas primeiro quero felicitar a própria Rádio 5 pelo gesto, pela forma como se desdobrou para termos aquelas pessoas. É inédito, né? Se bem estou recordado. Essa memória não me traz uma eleição da Federação Angolana de Futebol com este debate público. E é assim que devem ser as coisas. Nós vimos até nos Estados Unidos o presidente de um partido e do outro veio discutir, debater normalmente na base do respeito, é claro. E a Rádio 5 fez esse exercício, ainda colocou um jornalista, o Paulo de Angola, ali do lado, o Tinandinho, que é formador, o Paulo Tomás, que é comentador também. E esteve ali, eu acho que foi um exercício muito bom, muito bonito. Eu vi os candidatos, mais uma vez, né? Agora ali foi na plenitude, porque ali se soube um pouco daqui, um pouco dali. Ouvi os candidatos mais uma vez. O Fernando Jordão é um indivíduo que eu sempre cresci, ouvi, que foi jogador, foi ali, foi dirigente, foi não sei quem. Já esteve na FAF também. E já esteve na FAF também, com todo o respeito do Cota, mas eu senti que ele deu bandeira já. Tá? Olha, e aqui, parafraseando o nosso colega Paulo de Angola, nós acompanhávamos o debate e depois, a nível das redes sociais, tínhamos uma interação muito forte. E o Paulo disse algo que gostei. Ele disse assim: neste debate, uns vão ficar já derrotados. Sim. Há quem já perdeu estas eleições por via deste debate. E, naturalmente, o inverso também poderá ter acontecido. Sim, eu também acho que sim, mas é mais para a apreciação do público. Porque a população votante sabe quem é quem, já sabem quem vai votar. O que tinha que ser resolvido está a ser resolvido. Sim, não sei se esse debate... Ele falou uma verdade, mas se fossem eleições abrangentes para todas as pessoas, aí eu podia dizer que o Paulo tem razão. Mas como a massa votante é limitada, né? Se é assim que mas esta massa votante, Solange, também acompanhou o debate. Sim, mas eles já tiveram com eles também. Já tem uma pré-ideia, ouviram ali, podem, sei lá, justificar como sendo um nervosismo, por exemplo, dar um debate tete a tete, às vezes também é complicado. Sei que a mata não na televisão também, penso que todo mundo vai voltar a acompanhar para ver. Mas eu gostava muito de pedir ao Nando Jordão que tivesse um pouco de mais calma, né? Porque a priori tu sentes que o candidato foi para atacar, não precisa disso, cada um vai só vender o seu peixe de forma limpa como o Macaia. Eu nunca tinha ouvido em condições o Macaia, mas também por ser jurista, ele tem uma forma de falar, uma calmia que ele faz-se perceber. Faz-se perceber e também não podemos ser também levados pela lábia, né? Porque pois. Há muitos labieiros, né? Por aí que depois de ganhar, porque vai nos ludibriar todos com a lábia. Mas numa luta, dizer, não. Numa luta mas a lábia vale muito. Eu digo isso mesmo com os meus rapazes lá no teatro. Eu digo isso, safa-se no mundo quem tem a lábia, quem tem comunicação, quem sabe falar para outrem ouvir e perceber. Então acho que neste exercício o Macaia e o Arthur Almeida estiveram muito bem. O António Gomes também, eu tive a ouvir António Gomes, eu penso que, aliás, eu fiz e vou partilhar aqui com os amigos que estão a acompanhar a nossa transmissão, eu vou partilhar consigo. Solange, permita-me, por favor, eu vou recorrer aqui mais uma vez para ver se consigo encontrar. O António Gomes também esteve bem, não esteve mal, mas eu digo assim,
você quando quer vender um produto, né? São 4 pessoas a venderem um produto e pá, tem aqueles que vão convencer, tu até pode estar dentro do teu padrão, falar bem, mas tem aqueles que vão convencer mais. Do meu ponto de vista, quem me convenceu mais é o primeiro o Macaia e depois o Arthur Almeida. O Macaia fala com bases, com fundamentos, com conhecimentos, até porque ele já passou num setor que é primordial, Sim, que é sim, primordial para se chegar à federação. O indivíduo conhece a APF, organizou. E eu não gosto muito, eu já falei consigo, porque o Macaia é jurista. Eu acho que os juristas... Vão dominar o os mundo, juristas né? querem dominar Angola. O mundo já tem alguns países que sim, mas eu acho que querem dominar Angola, que até vezes há programas ou canais que o jurista está a falar da doença, da Covid, em detrimento do médico. Tá vendo? Eu não tenho nada contra os juristas, aliás. Também não tenho nada contra os juristas, eu sou amiga de muitos juristas, mas prontos, que vamos fazer? Se a explanação convence, cativa. Eu, sinceramente, gostei muito de ouvir o Macaia. Hoje e seria amanhã ele estará numa estação televisiva, não é? Hoje estarei atenta, claro. Hoje estará amanhã também. Então, só vai consumar aquilo que... Se pudesses votar, Se eu pudesse votar, eu votava. Deixa eu fazer como? meu Deus. Sim, mas em quem? A julgar pelo debate. Não, vamos chegar. Só a julgar pelo debate, eu ficaria com Macaia. Com Macaia. Agora, eu estava a fazer ali um trabalho porque eu gosto também de pesquisar. Mas a não julgar pelo debate, ficaria com outra pessoa. Com outra pessoa, não é? Certo. Tem nome. Eu já falei aqui, noutros dias, noutro programa, não sei o quê. Então não adianta ser repetitiva, senão ainda vão pensar que estão a me dar alguma micha ou quê. Recebeu? Não, mas pronto. Pois, É uma luta que está a ser interessante. Está a ser interessante. Eu acho que depois de... E sinto aqui também, Solange, que quando que é a primeira vez que isto acontece, não? Certo. Por quê? Porque eu acho que já é mais do que na hora de se despolitizar o desporto. Então agora há um pouco de mais liberdade. Antigamente eram indicados, na verdade. Então agora já há um pouco de mais liberdade, onde as pessoas que estão cansadas de alguma coisa podem dizer chega. Será por isso que durante um período a FAF estava na lista negra da FIFA? É verdade, também pode ser por isso, porque a FAF gosta de estar, como é que eu posso dizer, isenta, gosta de trabalhar com as suas filiadas isentas desse sistema político muito forte, né? Muito forte, que às vezes até... A FIFA por si só já tem o seu sistema, Sim, não quer um outro não quero um outro, mas eu penso que, segundo também que ouvi o Arthur Almeida esteve ali a dizer, se conseguiu o feito de tirar a federação da lista negra, foi um grande trabalho, porque não é fácil. E ainda contar com apoios da FIFA. E agora a distribuição dos apoios da FIFA que também não me caíram assim muito bem, mas ainda assim é um trabalho a ser reconhecido. Muito bem. Estava eu a fazer referência de que gosto de pesquisar, fazer alguns estudos sobre vários assuntos e temas. Aqui eu fiz um levantamento. Pronto, simulei uma sondagem relativamente aos candidatos. E eu escrevi pela maneira como hoje os candidatos apresentaram-se publicamente naquele debate. O Arthur Almeida, no estudo que fiz, fica com 60% da intenção de voto. E atenção, a Solange aqui já falou muito bem que o voto não é generalizado. Não são todas as pessoas que podem votar. A população votante para estas eleições é muito específica. E depois, eu disse mais ainda que para o Alberto Macaia, porque eu acho que é o primeiro discurso que ele apresenta publicamente, assim, neste período, com tempo mais extensivo, e eu disse que fica com a intenção de voto de 20%. O António Gomes fica com a intenção de voto de 15%, ao passo que o Fernando Jordão, na perspectiva que naturalmente tive ao elaborar isto, fica com 5%.
Claro que isto, a ideia não é tentar influenciar absolutamente ninguém. Aliás, a população votante tem uma capacidade e naturalmente não depende absolutamente de nós, como o programa Lupa Desportiva, para influenciar. E a Solange também já disse muito bem que, apesar de terem ouvido este debate de hoje, mas outras questões, a própria campanha já tinha sido feita, né? Ou tem sido feita. E diante desta realidade, Solange, eu particularmente quando ouvi o concorrente Fernando Jordão, que é um senhor que conhecemos há muito tempo, ele anda no futebol faz tempo e naturalmente trabalha com isto, mas eu senti que ele, ao invés de atacar no sentido, ao invés de aproveitar aquela oportunidade, fez ataques Para se direcionados. autopromover, para falar da sua intenção, falar do seu melhoramento Sim. para com o futebol. Não, ficou ali com ataques. Queria respostas de um outro concorrente. Eu Certo, acho que e aquele além, momento não era para além de que exigir, né? E até passar por cima do apresentador, moderador. do moderador, além Foi deselegante. foi deselegante também, achei. deselegante. Não, que tem que explicar quem é quem. É tipo, quem é quem. Porque eu estou no futebol há muito tempo, fui Como grande se estivesse aí no julgamento. não precisa, na federação não precisa, até aquele que foi o craque. Não, nós precisamos ter bons gestores, pessoas que conhecem, que amam, que gostam do futebol. Não precisa. Então, o candidato de certeza que tem a experiência para passar, não sei o que tem, mas a forma, como diz uma amiga minha, a saída não foi boa. Muito bem, e nós também não queremos que a nossa saída não seja boa, porque estamos perto do final desta conversa. Já? Da conversa. E do programa. Ai, meu Deus. Quando nós estamos aqui naturalmente a conversar e a discutir aqui assuntos, o tempo passa depressa. São, nesta altura, 16 horas 4 minutos, tempo de Angola, 15 horas 4 minutos em Portugal, tempo de Portugal continental, e 17 4 minutos na África do Sul. Provavelmente o jogo da seleção angolana já terá terminado. Vamos confirmar daqui a pouco as informações e saber o resultado final, porque a nossa produção também está aqui já a evitar esforços no sentido de poder encontrar os resultados. Mas antes de avançarmos para a página internacional, temos angolanos que jogam, portanto, fora, que jogam na diáspora, e provavelmente nesta altura você já está a ver ali no seu telemóvel. Queria dar uma pincelada no handball. Temos o handball! Temos o handball. Bem, temos presidente. Temos um novo presidente, tomou posse recentemente, penso que foi a sexta-feira ou sábado, mas tem trabalho já pela frente. Mas eu gostei também, eu era o candidato que eu torcia, não é? Para dar um ar novo, um ar fresco à federação, porque teve muitos anos sob tutela de Pedro Godinho, 12 anos. Certo, de Pedro Godinho, e entraria, no caso, se a outra lista vencesse, também da mesma forma seria Pedro Godinho. Então, eu acho que se o outro, o Zeca Venâncio, fosse vencedor, seria Pedro Godinho. Seria Pedro Godinho, por quê? Porque o Zeca Venâncio foi adjunto de Pedro Godinho. Acha que ele não teria ideias próprias? Não, a questão não é ter ideias próprias, é que o Godinho é um homem forte do handball. Não tinha como, eu penso assim, que não tinha como o Zeca se desvencilhar do Godinho. Então, o Maninho também vai precisar muito do Pedro Godinho, mas o Maninho também terá que ter ideias fixas, ideias próprias para discutir, debater com o Godinho, o que vai ou o que não vai, porque o Godinho foi um super-homem no handball e não, é como ele disse mesmo também no discurso, o próprio Godinho, que ele é o handball. O importante para todos ali é o handball, não são as pessoas que estão ali no handball, porque as pessoas vão passar, vão sair, o handball vai continuar, para dizer que está de braços dados com o Maninho, né? Com a modalidade. Então, eu acho que essa altura do Maninho também dizer eu sou presidente e estou aqui, mas consultar-se, pedir informações e apoio deve também, né, além de outros,
pedir a Pedro Godinho, porque nessa altura o homem forte que nós temos para fora da Angola, para as conexões com a África, se calhar até com o resto do mundo, por chamados globos, é o Pedro Godinho. Então, apelar mesmo ao Pedro Godinho que se abra de coração para apoiar a lista do Maninho. Eu sei que o Pedro Godinho de certeza queria, ou estava a apostar na lista do Zeca Venâncio, mas pronto, infelizmente não é também o Pedro Godinho quem decide, é uma população votante, são as associações, e há que se respeitar o trabalho que o Godinho fez também no handball. Nesses últimos anos foi decaindo também o handball, levamos supor também que ele não é o super-homem que havia de conseguir todo, mas pelo que fez, há que se respeitar o trabalho de Pedro Godinho. O Maninho também mostrou um projeto interessantíssimo, e a família do handball, aqueles com quem eu mantive contato, receberam bem e acharam que já estava na hora de se mudar, se dar um outro rumo ao handball. Agora, o Maninho tem que segurar bem, porque há questões importantes aí que são manter as federações, as seleções, manter a hegemonia da seleção nacional, que nós já há uns anitos que estamos aquém do pódio, mesmo em África, mesmo a nível do mundo, caímos muito. O Mundial passado ficamos em 19º, ainda estamos aqui a ouvir as pessoas dizendo não, e foi bom, não foi nada bom. 19º nunca é bom para uma seleção que já chegou ao sétimo lugar no Mundial, que já meteu jogadoras no set ideal. Foi em 2007, né? Sim, em 2008. E já meteu no set ideal jogadoras como a Filomena Trindade, como a Naira Almeida, já ficaram lá no set ideal, lá em cima, nas melhores do mundo. E hoje ficamos no 19º lugar e achamos que é um trabalho, um esforço. Não é um trabalho. E aproveitar também aqui algumas coisas que o próprio presidente Godinho já havia feito bem lá no passado. As seleções de cadetes, as seleções de júnior, tem que ter rodagem, tem que ir para as competições, tem que ir ganhar rodagem para poder solucionar ou dar maior garantias para a seleção. Para a seleção sénior. Hoje temos algumas jogadoras que estão a militar também no estrangeiro, já podemos ir buscar. Magda Kazanga está em Espanha. Aquela menina pivô do 1º de agosto também, a mais alta da seleção, Cassoma, também está lá fora, Snaide, Carlos também está. Temos jogadoras que estão a fazer o seu nome também a nível internacional. Estas não têm como não fazerem parte da seleção nacional, mas é preciso que comece também a se preparar a base do handball, porque o desporto rei, digo desporto rei chamado pelo futebol, mas o desporto rei, do ponto de vista de conquistas, é verdade, é o handball e o basquetebol. E como já estamos a ver, quer o basquetebol, quer o handball, as bases estão a falhar, não há consolidação lá em cima. Então, eu penso que o Maninho vai ter um trabalho árduo neste quesito. E de igual modo os masculinos. E já tem a primeira batata quente, que tem campeonato africano já agora em janeiro. Então já está se começar a ver, a se trabalhar. Ainda tem que trabalhar com a direção cessante. Neste momento ainda precisa de Pedro Godinho para algumas orientações de como se vai fazer para poder meter então a seleção masculina, que até tem feito bom progresso aqui em África. Nossa seleção... Sim, Angola já conquistou no africano o terceiro lugar. No terceiro lugar. Não é muito tida por causa da hegemonia da seleção feminina, mas eu digo que a seleção feminina em relação à masculina, aqui em África não há competição, não é? Mas também, Solange, só para te ajudar aqui, numa conversa que eu tive com o presidente cessante Pedro Godinho, ele disse-me claramente: Marcialo, o Egito, as seleções lá da região norte da África, os atletas não fazem mais outra coisa profissionalmente senão jogar só handball. Nós aqui, viver disto às vezes não dá. Aqui também, independentemente do clube onde está o jogador. Aqui, isso que eu falar, independentemente do clube de onde estão os jogadores. Então, hoje de manhã é sapateiro, com todo respeito por esta profissão, ou é jornalista, mas logo E assim, muitas funções aqui em Angola, em muitas profissões aqui em Angola, é assim, porque nunca chega. Nunca chega. Eu podia só ser atriz. Até o nosso tempo também nunca chega. Está a ver, né? Mas pronto, uma força para o Maninho que consiga
Então, apresentar, trabalhar no seu programa que é muito interessante. A ver, vamos, tem 4 anos para mostrar pelo menos o começo ou até o meio, né? A Solange praticou handball, só para recordar aqui aos nossos Sim, amigos. sim. Foi na banca, né? Não, foi no 1º de agosto. Foi no 1º de agosto, né? Sim, senhora. Praticou handball, é jornalista, é atriz. É mãe também, né? Muito bem. Olha, estamos na parte final desta nossa conversa do programa Lupa Desportiva. Terceira edição deste programa, único, ímpar, que veio naturalmente para também começar a abrir algumas mentalidades, pois que a emancipação da mulher tem de acontecer. E eu, particularmente, trabalho muito para que isto seja efetivo. Bom, estava eu antes a falar... Antes de falarmos sobre o handball, falava eu dos jogadores angolanos que militam lá fora. Como sabemos, neste final de semana, alguns campeonatos decorreram. No entanto, uns jogaram, outros nem por isso. Outros marcaram e outros também nem por isso. Enfim, o Fábio Abreu, o nosso Fábio Abreu, ele jogou neste final de semana. Penso que foi dia 6, dia 6 foi sexta-feira. O Fábio Abreu, no segundo jogo, fez o segundo golo. Portanto... O homem está de facto em alta. Aqui aproveitamos para felicitar o Fábio Abreu. O Fábio Abreu, é um amigo deste programa. Ele já cá esteve conosco e o Lupa Desportiva não acompanha só ele, naturalmente, acompanha todos. O show, os jornais portugueses elogiaram muito ele em função... O show deu show, Benfica. É um homem forte, poderoso, muito forte fisicamente. O show evolui muito fisicamente. Realmente, não tinha como. Ali no campeonato português, ele tem que se impor. Então, e para nós é uma mais-valia, né? Porque ele vem representar sempre a nossa seleção, é uma mais-valia que está convocado. E a seleção começou a trabalhar hoje, dia 9, sim. Está convocado e o show deu show e gostei muito. Muito. Muito bem. Foi um jogo muito difícil para mim. Eu acho que a Solange ligou-me, não, ela acho que identificou-me nas redes sociais. Foi muito difícil, aqueles 3-0 doeram. Mas é o Benfica, é aquele Benfica do 4-0 com Boa Vista, foi 4-0? Foi 3. Foi 3, né? Sim. Não, 4-0 é o Sporting que deu. O Sporting agora só está 4, o que é que se passa? Né? Quer dizer, vamos aproveitar a pandemia, a distração da Covid. Eu vou dizer assim uma coisa aos nossos amigos. O ano de 2020, de facto, está muito estranho. Até Sporting é líder. Essa frase descomandou-me. Eu quando vi isso no Facebook, meu Deus, que se é para ser um ano estranho, que seja. Que seja para vocês, os sportinguistas, que seja para o Sporting e também para estar ali. Embora que o Sporting esse ano apresenta como uma equipa, no meu ponto de vista, um pouco mais fraca. Mas tem um líder que cada dia que passa vai puxando. Está a falar do treinador? Sim, do Rubem Amorim. E aí vai chamando, puxando pelos jogadores, porque eu sinto aquela equipa do Sporting ainda com miúdos, podemos assim dizer, porque são miúdos que volta e meia qualquer um clube que vier comprar o Sporting vende. É como se diz, né? São pobres porém unidos. Certo, porém unidos. Por isso estão fortes. Depois, com o regresso do João Mário, para mim foi a melhor coisa que se podia fazer no Sporting. Eu sempre gostei daquele jogador. Doeu-me muito quando ele foi para a Itália. Agora que ele regressou, o meio campo está bem mais reforçado do Sporting. Mas ainda a princípio de campeonato, ainda poderão faltar pernas. E vamos ver se os gigantes portugueses vão conseguir, vão sobrepor-se à fúria, à vontade dos jogadores sportinguistas. Mas ainda não, mas ainda é muito cedo para, mesmo para os sportinguistas. Só que, prontos, cada momento é um momento, claro, há que se aproveitar os momentos. Sim. Depois o Benfica ou o Porto pode vir dar a reviravolta, né? Pode vir para cima, mas o Sport já esteve ali, também é histórico para eles. Mas só que, imagine nessa situação, imagine que até ao final da primeira metade do campeonato, o Sporting seja campeão da primeira metade do campeonato. Isso não dá taça.
Não dá. Mas quando depois retomar a segunda metade, é o Porto ou o Benfica que lá aparece. Certo, mas as estatísticas, mas a história do clube vai se manter isso. Por isso que nós vimos há equipas que estão na liderança, vamos expor, acho que era o Real Sociedade, né? Se eu não estou em Está a erro, liderar a Espanha. está a liderar. Vai estar na história dela. O Real Madrid ou o Barcelona poderá sobrepor, estar na frente, mas vão dizer que no ano de 2020, com o treinador X, Aquele ano estranho. nesta altura, o Real Sociedade já está na frente. No próximo ano, nesta altura, ele está em quinto. Então, Serve para a estatística. serve para a estatística. Muito bem, olha, continuando a olhar para os angolanos, e a Solange falou do João Mário. João Mário é o irmão mais novo do Wilson Eduardo. O Wilson Eduardo que é angolano. O João Mário e o Wilson, portanto, o pai deles, infelizmente já é falecido, era angolano. Por isso é que um optou jogar por Angola e outro jogou por Portugal. A Bem, história dos irmãos Boateng. um na Alemanha e outro no Ghana. Estou a dizer. Eu também queria ter assim uma história. A história dos Batuninas. Tem a tua história, cada um com a sua história. É verdade, é verdade. Olha, falávamos de show. Eu também queria que rapidamente, Solange, que falássemos daquele menino, o Ángel Gomes. O Ángel Gomes, apesar de não ter nacionalidade angolana, mas ele é filho de angolano e nós sabemos, conhecemos bem o seu pai, é a sua sobrinho família. do Antônio Gomes, do Tony Estraga. Do Tony Estraga, assim, a sua família, Miller Gomes. Então, conhecemos a família. Gil Gomes, e ficamos filho do Gil felizes, ainda que ele não venha representar a seleção nacional, porque cada um sabe os seus porquês, não é? E não sei se eu tivesse um filho que jogasse assim bem, se também se viria a representar, também eu não sei disso, eu acho que não. Mas pronto, vamos, é angolano, tem sangue angolano nas veias e vamos fazer votos de que ele continue nesta senda, né, das conquistas pessoais. Fez 2 golos. Anteontem, não é? Foi anteontem. Sim, Yeah. ele tem sido extremamente regular. Todos os jogos aparece ao mais alto nível, com distinções de ser o melhor em campo. Está fazendo a sua história, a sua carreira e vamos ver se ele vem jogar para Angola e saímos todos a ganhar. Tudo é possível. Não sei, né? Tudo Mas é possível. pronto. Tudo é possível. Olha, quem está desaparecido entre aspas, mas pronto, foi para a Itália e nós não estamos a ver o atleta jogar, é o Zito Luvumbo. O Zito Luvumbo. E neste final de semana nós tivemos o Calcio. O Calcio, sim. O Cagliari ganhou por 2-0, mas o Zito também não apareceu. Então vou continuar a achar que está lesionado, porque que tem alguns problemas físicos. Como eles disseram, né, 2 ou 3 semanas atrás, que tinha este problema. Mas quando falamos, há 2 semanas atrás, uma semana e meia, eu fui pesquisar na página do Cagliari, mas eu não encontrava o nome do Zito Luvumbo, não encontrava, mas a partir de hoje, segunda-feira, de sexta-feira, passou a constar. Então, eu disse, é uma havia certeza. Problemas burocráticos também. Se calhar havia algum outro problema, é uma certeza. Ontem ainda confirmei de novo se ainda está lá. Está, sim, senhora, o nome do Zito, está a origem, o país, a bandeira, a equipe, o clube onde saiu, a bandeira nacional e quanto foi pago para a sua transferência. Do Zito Luvumbo. Então, vamos aguardar, já está mesmo na equipa e a italiana, né? Num campeonato bem difícil, bem complicado, de muita força, mas ele também é um puto com boa força e velocidade. Penso que vai conseguir galgar o seu lugar ali. Ainda sobre o campeonato italiano, Solange, há uma luta muito interessante ali. Apesar de termos o Milan que está a liderar a prova, mas repare aqui também a luta interessante relativamente aos melhores artilheiros. Quer dizer, já não tem a idade muito comum para a prática do futebol, mas são eles que estão mais a dar nas vistas, Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo. A Itália também sempre se destacou nos seus campeonatos por isso. Então, podia não ser o Cristiano Ronaldo, podia não estar o Ibrahimovic.
Teria um italiano, de certeza, também com uma idade avançada. Porque na Itália, eu acho que foi a melhor opção para o Ronaldo lá estar na Itália. A Itália é uma resistência, não sei se é o clima, se é o quê, mas dá resistência aos jogadores, que muitos, não obstante a idade, continuam a jogar como novos. E Cristiano Ronaldo dispensa comentário, dispensa a apresentação, é o tal, é a super máquina, o exemplo dos exemplos a se dar para um atleta. O Zlatan Ibrahimovic, eu tinha gostado da evolução dele, eu pensei também. Quando esteve nos Estados Unidos acabou. Eu pensei que, poxa, já não viria mais aquele Zlatan, faz muita confusão aquele indivíduo, mas é um homem que está sempre a trabalhar. E os golos, a forma como os golos do Zlatan, como ele. Como é que dizem que ele é lutador também, né? Tem artes marciais. E os golos dele são mesmo artísticos. Acho que ele tem muita arte. É karatê do. Então a forma como ele como é que ele levanta como ele levanta o pé. Então eu vejo aquilo. Uau! Ele marca golos, mas de forma diferente. Também gostava de falar do Morata. Eu acho que o Morata teve uma evolução bastante. Ele só tem que controlar os fora de jogo, porque ele marca muitos golos fora de jogo, mas é um indivíduo que está sempre no lugar certo. E na hora certa. Se reparou no último jogo que foi com o Barcelona para a Liga dos Campeões, o Morata marcou 3 golos e os 3 não valeram para os Juventus. É muito azar. Mas é um jovem que muito ainda azar tem e muito mau posicionamento. Tem que controlar isso, mas é um jovem que tem ainda muito para dar, e ali no Calcio, onde você pode ter uma idade bem mais avançada e ainda jogar e marcar, então ainda tem muito tempo pela frente. Olha, e nós já não temos muito tempo pela frente, estamos mesmo na parte final, falta-nos qualquer coisa como 5 minutos no máximo. É tempo suficiente para a Solange poder também comentar sobre a Liga Inglesa, onde o Leicester City comanda a Premier League com 18 pontos. Quase praticamente, Solange. Tu tens aqui um Tottenham que está por detrás, vamos assim considerar, da tabela geral de classificação, e tens o Liverpool que ontem empatou com o City. Quer dizer, um grande jogo. Um jogo muito interessante, mas pela primeira parte. A segunda parte não gostei muito, mas pronto, jogo é jogo, né? Ninguém prevê, mas é um jogo que na primeira parte teve muita luta, muito jogadores muito aguerridos, com vontade de vencer, mas sorriu o empate para ambas as equipas. Não sei se sorriu ou se chorou, se foi um choro, né? Mas pronto, o Kevin De Bruyne podia fazer bem melhor, ainda teve uma grande penalidade desperdiçada para o sufoco cada vez mais de Pep Guardiola, mas pronto, jogo é jogo. O Jürgen Klopp também não saiu com vitória. Acho que o Liverpool teve também oportunidades de poder sair em vantagem no marcador, mas assim não aconteceu. Muito bem. Portanto, não falamos do basquetebol da Angola, mas pronto. Vamos falar numa próxima edição. Porque o tempo nunca chega. O tempo nunca chega e a seleção está convocada, uma pinceladinha. Mas pronto. Sim, mas rapidamente porque temos que fazer esta inversão de marcha. É verdade. A seleção foi convocada. Maioritariamente atletas do Petro de Luanda. O treinador é do Petro de Luanda. O estatístico é do Petro de Luanda, todo mundo é do Petro de Luanda. O que é que se passa? Mais 2 que vêm do Galitos de Portugal, né? E que é o Jacques dos Santos. O Jacques da Conceição, né? Filho de Jean Jacques, e também o Yannick Moreira. Yannick Moreira também vai integrar esta seleção. Há muita contestação em relação a isso. Há muita contestação, mas segundo uns artigos, não aferi aos regulamentos e estatutos da Federação, mas enumeraram os artigos. Se enumeraram os artigos, é para as pessoas irem lá e ver, não é, o que é que levou a Federação, a FAB, no caso, a Comissão de Gestão da FAB a fazer isso. E penso que os estatutos, os regulamentos dão-lhe este direito. Por quê? Porque a seleção vai jogar já agora, em novembro. É a fase de apuramento para... Vai no Ruanda? Sim, vai no Ruanda, né? Agora, 2021, novembro, final. E neste momento não temos equipas que estão a bem para... Conforme falamos do Girabola, vamos falar aqui também do basquetebol, do campeonato de basquete. Estão parados e a única equipa que está a trabalhar em Angola é o Petro de Luanda.
Bem, este assunto... Por isto este convênio, mas eu ainda Solange, acho que... este assunto vamos abordar Prontos. na quarta edição, porque eu estou aqui também a apurar algumas informações, onde o William Voigt diz que ainda é técnico da Seleção Nacional. Então, caros amigos, isto vamos abordar na próxima edição. Para fecharmos, Solange, em Espanha, Barcelona tira a barriga da miséria, Real Madrid em sentido inverso foi goleado. Então... Finalmente, mas ainda assim não é... Finalmente o quê? O Real perdeu? O Barcelona ganhou. Ganhou. Você não pode se preocupar com o adversário, né? A ideia é sempre torcer para que a sua equipa esteja cada vez melhor, claro. E não torcer para que o outro perca, não é? Sempre que tiveres melhor, ele vai estar pior. Certo, está a ver? Mas pronto, é um Barcelona que para mim ainda falta, ainda não é aquele Barcelona que das glórias, aquele Barcelona, esquece. Estamos à espera de dar tempo ao treinador Koeman para ver o que quer, para fechar com a equipa e assim dizermos não, Koeman é fraco. Ou não, como é bom. É bom. Então ainda não chegou esta fase. Mas estas equipas, um Barcelona como o Real, não dá muito tempo aos treinadores. Claro, mas nós da pressão. como, sim, mas é em função da pressão. Mas nós como já sabemos um pouco a estrutura do Barcelona, como é que procede com essas coisas. A ideia é sempre dar mais um pouco de tempo e não se afligir muito para deixar o treinador trabalhar, assim como o Manchester United também, dá tempo. Há aquelas equipas que são bem mais imediáticas, né? Jogam logo 5, 6, 7 jogos, o treinador não está a fazer boa coisa, sai logo. Boa. Mas o Barcelona dá um pouco mais de tempo e para mim, o Koeman não é treinador para o Barcelona, mas vamos dar o benefício da dúvida. Nesta altura, para si, assim, rapidamente no mercado, quem é que acha que... Eu voltava para o Guardiola. O Guardiola, eu penso a mesma coisa. Eu voltava para o Guardiola. Ou então o Jürgen Klopp. Mas também jogadores tem que haver mais renovações, mais um treinador novo que venha, até não é bem pela renovação, mas um treinador novo que venha dar inputs, que venha dar valência, que venha falar como o Ruben Amorim, que venha falar com a tropa. Eu prefiro falar assim, que venha disposto para sofrer com os jogadores e vencer com os jogadores. Eu acho que ia despertar, porque... O caso do Ruben, ele também está-se a fazer treinador com os jogadores. Com os jogadores. Então, eu acho que o Barcelona, nesse momento, precisa daquele treinador para, primeiro, que levantar os ânimos, porque ali os Piqués, os Messi, aqueles já são todos, Jordi Alba, todos já andam cansados de ganhar títulos, porque já conhecemos estes e agora precisa de alguém e já estão um pouco tipo... A psique já não é aquela... Claro, a capacidade psicológica já não é a mesma. Então, precisam de um treinador que venha lhes motivar. Além do Messi, teve aquele problema com o ex-presidente? Com o ex-presidente, aquela da saída, não sei. Também o fator psicológico do Messi, penso que ainda não está muito bem. O Koeman não fez diferente nesse jogo, meteu o Messi no banco. E os golos apareceram. Os golos apareceram entre aspas, porque o Messi, quando chegou, que fez a organização do jogo, o Barcelona voltar para o jogo. Eu falava com um amigo até que disse que o Messi tem que ficar no banco, um jogo mesmo não faz. Eu disse... É a mesma coisa que eu penso às vezes do Gerson Dalla. Eu prefiro às vezes que o Gerson Dalla entre na segunda parte. Porque quando o Gerson Dalla no Rio Ave entra na segunda parte, é extremamente letal. É assim que eu observo. Naturalmente, há jogadores assim, há treinadores que também sabem observar o jogador nesta vertente. Temos um jogador no Egito, não sei qual foi o cano, acho que foi em 98, ou que... Gedó, acho que é Gedó, que era praticamente a arma secreta número 18 ou 16. Sim, do treinador do Egito, o Solskjaer, o treinador do Man United. Quando jogou no Man United, era arma secreta. A arma secreta era aquele jogador que só entrava para vir ajudar a equipa quando a equipa tivesse a precisar. Aquece. Ele, quando vai aquecer, vai chegar ali, vai mudar. Os treinadores também precisam conhecer os jogadores. Se ele viu que foi uma mais-valia, o Messi no banco, começa a ser o Messi. Tenta ainda experimentar no outro jogo, mas... Agora, o Real Madrid foi uma pena. O Real Madrid também é uma equipa que... Eu, como amante do futebol, não dá para... Levou 4 do Valência. E o Valência não está na melhor fase também do campeonato. Mas ainda assim, o Real Madrid é uma equipa que...
Assim, muito rapidamente mesmo, para fecharmos. Sim, eu não reclamo do Real Madrid. O Real Madrid é uma equipa que, para mim, a meu ver, precisa descansar um pouco, deixar os miúdos, né, os Vinícius, nova aquisição desses meninos ali jogar sem pressão, porque o Real Madrid conquistou recentemente tudo o que tinha que conquistar. Ganhou 3 vezes consecutivamente a Liga dos Campeões. Então, feito este, que não vimos ainda com ninguém. Então, acho que pode perder, desde que esteja ali a equilibrar na tabela, ainda que não for campeão pela La Liga, eu não tenho muito a questionar pelo Real Madrid. Até Nós também não temos muito mais a questionar relativamente ao tempo, porque o tempo escasseou-se mesmo. Vamos agradecer a sua presença, por ter estado ali a acompanhar esta nossa transmissão e pedir assim, por favor, partilhe com mais pessoas. Hoje o nosso painel está um pouco reduzido por motivos alheios à nossa vontade, mas aceitem os abraços desta equipa, da Miriam Jai, da Zola Pedro, a Zola Silva, estou aqui a rebatizar a outra, perdão, da Zola Silva, da Sônia Silva, da Solange Feijó, do Chamilson Lencastre, do nosso técnico Fábio Caldeira e do engenheiro em serviço Osvaldo Inglês. Em meu nome, eu, Marcial Batunina, também despeço, mas promessa de voltarmos a estar consigo na próxima segunda-feira. Até lá, até a próxima edição do Lupa Desportiva. Tchau, tchau. Finish. Ei, Domingos, que tu, mas manda tarde. Ei, estamos fazendo